Começa mais um Making Off na rádio e no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e também disponível no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um especialista para falar dos bastidores de ações de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou negócio. Hoje, o nosso bate-papo é com Silas Colombo, fundador e CCO da Motim, uma aceleradora de reputação e gestora de posicionamento. Vamos mergulhar nos bastidores da pesquisa nacional sobre o impacto das relações públicas no mercado da inovação, que traz insights sobre comunicação estratégica, construção de marcas e reputação. Entre os detalhes do estudo estão temas como o papel dos fundadores na imagem das empresas, a importância de uma narrativa integrada e as estratégias que transformam marcas em referências mais desejadas pelos consumidores e cobiçadas por investidores no mercado. Com formação em jornalismo e MBA em estratégias de comunicação e marketing pela Cornell University, Silas construiu uma carreira sólida antes de fundar a Motim. Ele foi responsável por campanhas de alto impacto para marcas de peso como Itaú, Volkswagen e o comitê organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Silas, seja muito bem-vindo, muito obrigada por você estar aqui para contar essa história fascinante, né, dessa pesquisa que dá vários insights muito legais Sim, relacionados à reputação, né, e o papel das relações públicas nesse contexto todo, não é isso? isso, exatamente, Regina. Muito obrigado pelo espaço e espero que a gente consiga trazer essa visão incrível e até então muito enclausulada na mente de um público que é satélite do mercado de inovação, mas que é muito importante para esse tipo de marca entender como eles pensam. Muito bom, muito bom. Mas vamos lá, Silas, você é natural de onde? Eu sou, e vocês vão perceber ao longo das minhas falas, que eu sou de São Bernardo do Campo, Ah, aqui no ABC Paulista. Apesar de já estar aqui em São Paulo há mais de 10 anos, a puxada do R ainda me acompanha nessa fala. eu sou do ABC também, sou de São Caetano, Ah, que legal. mas eu moro Ah, há mais de 30 anos aqui em São Paulo. Mas então você vai entender. eu conheço muito bem, eu conheço muito bem, muito bem. Mas vamos Sim, lá. Você participou, eu até falei aí no aí da sua apresentação, que você fez, trabalhou em vários cases aí de empresas, de grandes empresas. Mas antes dessa área, o que você chegou a fazer? perfeito, perfeito. Começando até um pouquinho antes da minha entrada na comunicação, Regina. Como eu te falei, sou de São Bernardo e lá tem uma regra que eu acho que é um imposto do São Bernardense, que é você tem que trabalhar numa montadora, né? Então, para pagar pela minha faculdade de jornalismo, eu fui montador de caminhão em uma das grandes montadoras que tem fábrica por lá. Mas a minha migração para esse mercado da comunicação veio mesmo durante a faculdade, é, quando eu fui chamado para o programa de estágio Abril e rodei por algumas revistas e, na verdade, construí a minha carreira no jornalismo dentro da revista Veja São Paulo. Então, eu comecei como cobertura de pequenas notas de curiosidades da cidade até me desenvolver ali para fazer a cobertura de política e administração pública para a revista, né? Então, Que ano isso? isso ao longo de 2010 a 2015, mais ou menos, nesse período. Foi um período bem intenso aqui na cidade de São Paulo e eu pude fazer a cobertura da transformação política por aqui. Muito legal isso aí. Mas então, mas e aí, o que que motivou em 2016 você falar Sim, assim, eu quero fundar a minha empresa? O que que você pensou maravilha. com a Motim? E o nome também, né? Por que Motim? Conta aí essa história. O nome é bem icônico e, na verdade, o desafio que eu queria resolver é que trouxe o nome para a gente, né? Na verdade, antes da formação da Motim, na minha época de repórter, eu tinha uma coceira que ficava comigo, porque
eu queria fazer a cobertura de um novo movimento que estava acontecendo aqui no Brasil, né? A expansão, o início da nova economia, as marcas de inovação, as startups, ou chegando no Brasil, como, por exemplo, foi a época da chegada da Uber, da Netflix, por exemplo, mas também as startups brasileiras que estavam surgindo por aqui. Eu me interessava muito por esse assunto e principalmente pelo impacto que isso podia gerar no nosso perfil de consumo, comportamento social. E eu, obviamente, como bom repórter na época, fui atrás desses brasileiros que, dentro das salas de universidade, de garagens de casa, estavam construindo essas empresas com uma promessa de impacto gigantesco. E quando a gente tentava contar essas histórias, quando eu ia atrás, apesar de elas serem extremamente interessantes na teoria, eu percebia muito que, ou de um lado, o empreendedor, que naquela época era muito mais pessoas focadas em tecnologia, desenvolvimento, tinham dificuldades de contar essa história do que eles queriam construir e às vezes até de organizar o raciocínio mesmo de todo esse impacto que eles poderiam gerar com essa nova solução. E aí, de um outro lado, quando eu ia pedir apoio para as assessorias de comunicação, de imprensa, que atendiam algumas dessas marcas, eles estavam acostumados a fazer um trabalho muito mais voltado para marcas mais tradicionais, que já tinham um foco em manter reputações, em manter histórias que já eram bem conhecidas pelo público. Então, eles também tinham uma dificuldade nesse processo de apresentar uma nova marca, que apesar de uma empresa pequena, tinha esse potencial de crescimento gigantesco. E aquilo eu confesso que na época de repórter me deixou bastante frustrado, até então que eu falei, olha, alguém tem que resolver esse problema, porque é um trem que não vai ser parado, a nova economia veio para se tornar a economia mesmo do Brasil, e a partir disso, eu tomei aquela bela decisão que só um jovem profissional pode tomar, que é, vou largar tudo e testar a minha ideia. Então eu passei quase 1 ano e meio trabalhando em empresas, algumas dessas que você citou, outras startups também, testando a metodologia inicial que eu tinha em mente. Eu falava, se a gente fizer dessa forma, pode funcionar. Mas antes de vender para o mercado, eu passei testando em startups, em empresas médias, em empresas grandes, grandes nomes ali de influência na imprensa, como, por exemplo, o Comitê dos Jogos Olímpicos, testando a minha teoria e vendo o que dela funcionava, para quem funcionava melhor, e no final das contas, eu entendi o nicho que ela poderia funcionar, o tipo de startup, o tipo de mentalidade de empresa, mas um impacto que permeou todas as empresas em que eu testei ela foi a sensação de quando eu apresentava as ideias, apresentava principalmente como elas seriam executadas e qual que seria o benefício para aquela equipe de comunicação, para aquela equipe de empreendedores, como que as pessoas engajavam em trabalhar junto com a equipe de comunicação para fazer aquilo acontecer. Então, essa revolução, essa questão de quando a gente se junta em prol de um objetivo e transforma, quebra alguns paradigmas, move o status quo de lugar, a gente cria um motim e o resultado é muito bacana, mas principalmente o impacto em quem está participando daquilo é um impacto de muito entusiasmo e engajamento. E aí, quando eu falei, vou levar essa solução para o mercado, eu vou levar um motim. Então, foi assim que nasceu o nome e, consequentemente, a empresa por trás dessa proposta de valor. Ah, e me diz uma coisa, qual foi o primeiro serviço que você levou para o mercado? Perfeito. A gente começou especificamente com um serviço de assessoria de imprensa. Eu tinha já uma experiência em assessoria de imprensa, assim como os meus sócios, e muito da inovação que a gente trouxe e da construção de metodologia de trabalho era focada no processo tanto de relacionamento com jornalistas, um tripé de sucesso, né? O relacionamento com jornalistas, a construção narrativa da marca e principalmente a produção de conteúdo direcionado para essa estratégia de imprensa. Era um serviço de assessoria de imprensa bastante robusto para aquela época,
mas ele trazia muito de branding também, de produção de conteúdo mais voltado para um viés mais digital, mais moderno, mas em essência, a gente já entrou no mercado com assessoria de imprensa. Perfeito. E nós vamos ter que fazer um intervalo agora, porque no próximo Sim. bloco a gente continua com esse papo, gente, e ele vai contar, porque eu anunciei a Motim como uma aceleradora, né? Ele vai contar em que momento que isso aconteceu, tá? E como é que está estruturada a empresa. E a gente continua com esse bate-papo já já. E a gente está voltando aqui com o segundo bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Silas Colombo, que ele é da Motim. Ele estava contando para a gente sobre a Motim, como é que tudo começou, né? Mas vamos lá, Silas. E hoje, como é que está a Motim? Conta para a gente, como é que ela está estruturada? Hoje ela é uma aceleradora? Desde quando isso? O que vocês pensaram? Conta. Perfeito, Regina, porque, como eu estava te falando, a gente começou a trazer essa inovação de metodologia para a assessoria de imprensa. Mas o impacto do nosso trabalho, ele, por si só, começou a gerar algumas necessidades dentro das empresas de inovação com quem a gente trabalhava. Então, o investimento em assessoria de imprensa que eles faziam com a gente gerava uma demanda muito grande de mercado, mas essa demanda, essa estruturação que eles precisavam ter para continuar crescendo, recebendo essas pessoas que conheciam o trabalho do startupeiro ou que se interessava pelo produto, ele acabava engargalando em alguns processos, como, por exemplo, uma diferença muito grande da narrativa que estava sendo criada via imprensa para dentro do processo de redes sociais, de nutrição desse público. E aí eles tinham nós como fornecedores de imprensa, com um modelo de trabalho, com aquele engajamento, com aquele motim sendo feito, e eles não viam isso dentro de outros tipos de fornecedores que ainda estavam em um outro momento. Sentiu-se uma necessidade também muito grande de conectar a história institucional que a gente estava contando, né, a empresa, a marca em si, com a expertise, a influência, a peculiaridade dos fundadores. Onde isso ia ser feito? Seria nas redes sociais da empresa? Seria em uma parte da estratégia de imprensa? Aquilo, até então, não tinha uma solução específica e acabou que não gerava o impacto preciso para o processo de aceleração. Foi aí que, então, a gente começou a evoluir a nossa metodologia para criar um ecossistema que abarcasse a jornada completa desse possível consumidor e do mercado quando ele entrasse em contato com a marca. Então, hoje, nós atuamos no sentido de fazer uso do potencial de reputação como uma aceleração do desenvolvimento do negócio. Então, apesar da gente ter 3 verticais de produtos, né, uma área específica para os trabalhos de PR, imprensa, branded content e influenciadores, a gente também tem a nossa vertical de conteúdo de marca, que aí passa pelo trabalho de conteúdo digital, mas também o trabalho de conteúdo proprietário para todos os canais de ponto de contato da marca, para que essa jornada de conhecimento ela seja coesa em todo o processo, não só de conhecimento, até a nutrição, mas principalmente, mais recentemente, a construção de uma área específica de um produto que a gente batizou de LinkedIn PR, que usa muito da metodologia do PR para a construção da narrativa e inclusão das pessoas da marca, seja líderes, fundadores, diretores da marca, dentro da discussão de construção de marca, num ambiente voltado para a carreira, para negócio, para a parceria, em que a gente consegue fazer uma expansão
de comunidades específicas que vão poder ter essa visão e conhecimento mais próximo dessa empresa. Isso tudo ajudou a gente a poder ter um universo de ferramentas em que a gente mira o resultado, o impacto do investimento em comunicação para movimentar ponteiros de negócio, crescimento mesmo de receita, de expansão de mercado e vários outros tipos de desafios que os nossos clientes têm. Então, por isso que hoje a gente saiu da Motim, Assessoria de Imprensa e Conteúdo Criativo de 2016, para hoje ser a Motim, a primeira aceleradora de reputação do mundo. Então, esse processo ajudou muito a gente a conectar reputação com negócios para os nossos parceiros. Sim. Me diz uma coisa, no que diz respeito ao LinkedIn que você estava falando, vocês criam conteúdo para a marca ou vocês criam conteúdo para uma liderança, o gestor? Qual que é o trabalho que vocês fazem? Perfeito, maravilha. Os dois. Aqui a gente separou muito bem as coisas para poder conectar elas da melhor forma possível. Então, a gente também trabalha os LinkedIns institucionais, as company pages, dentro da nossa área de conteúdo de marca. Mas, na área de LinkedIn PR especificamente, a gente faz um trabalho de thought leadership e branding pessoal dos líderes dessa marca. Por quê? Porque a gente entendeu há muito tempo que as pessoas compram de marcas, mas só depois que elas se relacionam e confiam em pessoas. E quando a gente vai ainda para mercados específicos, a gente está falando aqui de grande parte da nossa carteira com clientes B2B, da venda consultiva complexa. É muito raro alguém ver um anúncio no Instagram, clicar e comprar um projeto de consultoria de inteligência artificial de alguns milhões de reais. Essas pessoas, esses tomadores de decisão, demandam conhecer não só, de um lado, a empresa, o que ela oferece, quais são os seus diferenciais, todo aquele checklist que a gente conhece muito bem, mas ela também precisa saber como que as pessoas que lideram essa empresa pensam no mercado, como elas constroem cultura, quais são os usos práticos, desafios que eles enfrentam, qual que é o background disso, para poder fazer uma relação baseada em confiança, proximidade, sem perder, obviamente, a grande ferramenta da escala da comunicação para atingir um grande número de pessoas. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, a área de LinkedIn PR cuida da comunicação específica das pessoas da marca, produção de conteúdo para esses líderes, mas, obviamente, sempre e extremamente conectados com a mensagem, a narrativa geral da marca institucional. Perfeito. Vamos lá, então vamos entrar aqui no tema da pesquisa nacional sobre o impacto das relações públicas no mercado de inovação. E essa pesquisa, assim, em linhas gerais, como um conceito, a proposta, o público-alvo, fala um pouquinho para a gente. Perfeito. Essa é a segunda edição da nossa pesquisa nacional do impacto das relações públicas no mercado de inovação. E ela surgiu justamente como uma das trilhas para a gente comprovar a nossa missão de tornar o investimento em relações públicas o menos intangível possível. Se de um lado no nosso produto a gente é extremamente baseado em dados e elimina o eu acho que isso vai dar certo ou não, quando a gente traz essa missão para ajudar os nossos clientes a entenderem um pouco melhor o impacto do investimento que eles estão fazendo, a gente também abraçou isso como uma missão de trazer para o mercado, no geral, uma visão de não só aquela discussão de investir em RP funciona ou não funciona, mas a gente entendeu que o buraco era um pouquinho mais embaixo, funciona para quê e quais são as opções de que eu posso usar isso. Então, quando a gente lançou esse estudo na primeira edição, no ano passado, a gente deu um primeiro passo, que ele parece óbvio para a gente que está nesse universo, mas para quem vai investir pela primeira vez, às vezes pela segunda e pela terceira, ainda é bem nublado isso, a gente respondeu primeiro, quais as marcas que estão investindo em relações públicas estão tendo muito sucesso, estão crescendo suas operações por causa desse investimento em relações públicas. Como elas montam as suas equipes, quais são os objetivos que elas miram, quais são as ferramentas de comunicação que estão nesse mix estratégico, qual é o nível hierárquico das pessoas dentro da empresa que são responsáveis por estratégia, por criação,
como que é a busca deles por estrutura de um parceiro terceirizado. Ou seja, primeiro a gente trouxe a receita do bolo de um projeto de sucesso de relações públicas. E foi um trabalho muito bacana, muito, muito bem repercutido pela imprensa, não só a imprensa do nosso mercado de comunicação e marketing, propaganda, mas também pelo universo de negócios, que ajudou a gente a começar essa jornada de democratizar o entendimento e o uso das relações públicas. E, obviamente, respondendo perguntas tão importantes, a gente também recebeu outras novas perguntas que estavam bastante latentes dentro da comunidade de inovação. Porque é o seguinte, se eu já sei que relações públicas me ajuda a vender mais, vender melhor, me relacionar com as pessoas certas, criar comunidade, engajamento, nutrir esse relacionamento e dar solidez e sustentabilidade para minha empresa e para minha marca, eu consigo direcionar isso também para atrair investimento, ou seja, atrair aqueles grandes cheques dos investidores, fundos de investimento, investidores anjo, que são um público que eles são bem específicos, um tipo de raciocínio bastante específico, até distante do nosso universo de comunicação. E esse foi o tema da segunda pesquisa que a gente lançou agora, nesse último mês, com exclusividade, primeiro para os nossos parceiros, e agora a gente está aqui divulgando isso. Então, conceitualmente, o papel justamente dessa pesquisa anual que a gente faz não é só o dado do dia a dia das relações públicas que vai dizer se aquele investimento em PR dá retorno ou não, mas é entender também todo o ecossistema de aplicabilidade dessa ferramenta de comunicação. E a gente, cada ano, vai avançando numa pergunta que está no ar com bastante profundidade para quase que encerrar o assunto e partir para a próxima etapa. Então, é por isso que a gente fez essa produção. E nós vamos fazer mais um intervalo, tá? E no próximo Sim. bloco, eu quero saber de você como é que vocês estão divulgando isso, e tem também um clube de estratégia, né? Que eu quero que você conte um pouco para a gente, esse clube de Maravilha. estratégia aí, viu? Gente, um minutinho, a gente volta já já. Reputação é uma semente que se cultiva todos os dias. Reputação não é oportunidade. Reputação requer dedicação, compromisso e transparência. Reputação é reconhecimento. Troféu Jatobá PR, um prêmio construído com dedicação, compromisso e transparência. Um prêmio que ajuda a construir a reputação da sua marca. E a gente está voltando aqui com o terceiro e último bloco aqui do Make Off. Uma pena, gente, porque a gente conversou tanto agora, viu, nos bastidores. Mas vamos lá, estou aqui com o Silas Colombo, que é fundador e CCO da Motim, e a gente estava falando agora, né, e vamos continuar falando sobre a pesquisa nacional sobre o impacto das relações públicas no mercado da inovação. Quem são os respondentes dessa pesquisa? E o que a gente pode, o que ela contribui para entender, para a gente entender mais sobre o setor? Maravilha, Regina. Para responder essa edição da pesquisa especificamente, a gente tinha, primeiro que a gente tinha um universo muito menor de respondentes, porque nós fomos atrás dos fundos de investimento. E a gente não tem muitos fundos aqui no Brasil. Mas, para a gente selecionar os 60 fundos que falaram com a gente foi diretamente na lista de fundos que tanto os nossos parceiros buscam conversar quando eles estão procurando alguém para fazer esses aportes, ou aqueles fundos que lideram rodadas de investimento no mercado. Então, a gente teve a sorte e a gentileza deles de ter essa abertura para falar com 60 principais fundos de investimento do Brasil, para traçar uma visão muito importante, entendendo que o fundo de investimento, ele
ele divide com o consumidor muitas características. A única diferença aqui é, nos dois casos, eles vão comprar algo da empresa. No consumidor, o produto ou serviço, o investidor vai comprar a promessa de impacto e retorno. Mas, no final das contas, a gente precisa gerar confiança para esses dois alvos. Então, aqui, a gente, com essa pesquisa e falando com esses 60 fundos, a gente foi responder uma pergunta que, na verdade, ela permeia a conversa do mercado de inovação há muito tempo, que é: como que eu entro no radar desses investidores e, principalmente, o investimento em marca, comunicação e relações públicas, em reputação que eu estou fazendo, ele vai me ajudar também a aumentar o valuation, meu valor de mercado, ou seja, receber aportes mais interessantes que vão ser combustível para esse meu crescimento. Então, essas dúvidas, elas sempre eram discutidas no universo dos empreendedores da inovação. E a gente finalmente conseguiu ter a abertura para conversar com os investidores para responder com bastante precisão o que é da reputação que vale a pena e chama a atenção deles, e principalmente quando e quanto a marca é relevante para o processo de captação de investimentos. Tem algum dado que você poderia dividir com a gente aqui que Claro. realmente foi impressionante, né, e determinante, né, nessa pesquisa? Isso, tem dois dados aqui que para nós da Motim foi uma grata surpresa, porque a gente já tinha a percepção um pouco intangível disso, e dessa vez a gente conseguiu traduzir para dados, e foi um grande farol para a nossa comunidade, para o nosso ecossistema de parceiros, que o primeiro deles é o seguinte: 91% dos investidores definem se vão investir ou não numa marca, ou seja, a reputação é relevante para a escolha de investimento para 91% dos investidores. Então, aquela coisa de que os caras só estão mexendo na planilha, só querem saber se o dinheiro deles vai funcionar ou não, é balela. Quase que a totalidade espera e analisa a reputação da marca. Mas o mais interessante desse número, que aí para nós da comunicação é o mais surpreendente ver um universo tão de exatas entendendo isso, que 55% desses investidores, quando eles escolhem uma marca, não é porque ela está fazendo uma comunicação boa no sentido de aparecer bastante, mas sim pela clareza dessa comunicação. 55% dos investidores afirmam que a capacidade de explicar de forma coesa a geração de valor dessa nova marca é determinante para receber um investimento. Então, eles estão procurando marcas e empresas que têm a capacidade de contar uma história, de fazer a promessa do impacto, mas explicar como isso vai acontecer, como eles resolveram a dor, como eles criaram a solução, como eles pretendem desenvolver e mudar o mercado. No final do dia, os investidores também estão buscando bons contadores de história. Isso foi uma grata surpresa para a gente ficou muito feliz porque é onde a gente consegue ajudar muito os nossos parceiros. E aí, do lado um outro número que ajudou muito a acalmar os corações aí dos CEOs e CFOs do mercado de inovação, é que é o seguinte: no investimento seeding, no pré-seeding, no seeding e na série A, que são as 3 primeiras rodadas de investimento que uma startup recebe nesse processo de evolução, o valor da marca representa quase 41% do valuation total da empresa. Então, esses gestores de negócio das marcas de inovação, eles tinham muita visão, né? Vou investir em relações públicas, marketing, publicidade para vender mais, para crescer aqui a minha receita. Mas esse investimento, ele se prova valioso e uma belíssima fatia desse cheque de aporte também nesse momento de investimento. Então, quando você investe em marca, não só você cresce e vende mais, mas também a sua empresa vale mais como um todo. E traduzir isso para números foi muito importante para esse relacionamento, né? Investidores, gestores de comunicação, gestores de negócio, porque aqui agora a gente tem um ponto concreto de discussão
para saber o como a gente faz as melhores estratégias para ter esse resultado. Foi maravilhoso, deu bastante orgulho para mim, para a equipe, poder descobrir isso. Com certeza. E você quer saber uma coisa? Você acaba Uhum. falando na mesma língua dos investidores, Isso, assim, né? Porque você consegue chegar, você consegue se aproximar deles, né, com dados que eles vão entender. exato. Legal, nossa, então quer dizer que é isso, né? Isso Uhum. é muito bom mesmo. A conversa fica no mesmo nível agora. Exatamente. Mas vamos lá. Quero saber como é Uhum. que vocês divulgaram, vocês estão divulgando essa pesquisa e Sim. vocês têm um clube de estratégia que eu sei que Uhum. vocês também divulgaram, foi no dia 30 de outubro, Sim. né, que vocês fizeram isso. Isso, exatamente. Eu quero saber o que é esse clube de estratégia e quais são as plataformas que vocês estão usando aí para fazer a divulgação. Perfeito. Todos os anos, o resultado dessa pesquisa, ela nasce para o mercado, apesar de o nosso ponto forte de missão da nossa marca é democratizar essa transformação do uso das relações públicas. O nascimento dessa pesquisa para o público, ela é feita no Clube de Estratégia, que ele é um evento que acontece uma vez por ano, que ele é feito só para clientes do ecossistema Motim, Aham. e o agente apoiador que a gente está estudando naquele momento. Então, esse ano foram os presidentes dos fundos de investimento. No clube de estratégia, a gente tem algumas regras para quando e como ele acontece, né? Primeiro, tem que ser num período bem próximo ao quando os nossos clientes vão começar os seus planejamentos do ano seguinte, ou seja, a gente vai ter uma discussão profunda e de alto nível para municiar esses planejamentos, para eles poderem ter essa vantagem competitiva. A gente tem que trazer dados e discussões que são inéditas no mercado, a pesquisa, o tipo de discussões que a gente tem nos painéis, as interações de workshop e até algumas vezes mais lúdicas tem que ser trazendo temas de tendência de mercado que são inéditas e principalmente no clube de estratégia, a empresa tem que ir com o CEO ou com o líder de negócio e com o líder de comunicação, marketing, branding, porque o importante vai ser a aproximação desses dois agentes transformadores dentro da empresa. Então, toda a divulgação de informações e o debate de ideias que a gente tem ali dentro, ele passa por esse ineditismo, perto de um processo de estratégico, onde a gente une negócios e comunicação, e dessa vez a gente ainda trouxe o investidor para poder formar um trio ali de discussão e planejamento para o ano seguinte. Esse ano a gente teve essa temática, então a gente levou o evento lá para Faria Lima, foi viver esse universo das finanças, porque a gente sabe que o mercado de startups está vivendo um grande desafio por vários elementos de capturar investimentos. O dinheiro não necessariamente está escasso, ele está um pouco mais complexo de ser obtido. Então, a gente aproveita o clube de estratégia para poder fazer essa imersão, negócio, marca e informação exclusiva num momento pré-planejamento para o pessoal sair de lá com as ferramentas e com a visão certa. E networking também, né? Porque ajuda bastante nessa vida, né? Muito bom mesmo. Vamos lá, o que você Uhum, tem de tendências futuras, principal, para sim. relações públicas e reputação no setor de inovação? Maravilha. Tem uma visão que ela está se tornando cada vez mais concreta, e é aquele tipo de tendência que você, há um ano e meio atrás, quando a gente começou a falar isso, você parecia maluco, e quanto mais vai passando o tempo, a coisa vai se tornando mais concreta, que é a relação entre relações públicas e o branding, uma construção de narrativa, eu não digo mais lúdica, mas ela mais propagandista, mais focada no storytelling, é uma das tendências que a gente está vendo, não só para as marcas brasileiras, mas isso está vindo bastante de fora. Por quê? Reputação, a gente sabe que é o cumprimento dessa promessa o posicionamento é o que a gente fala que vai fazer, a reputação é o que a gente realmente faz, né? Só que quando a gente está falando de um mercado cada vez mais competitivo,
e aí eu trazendo aqui para o nosso universo das marcas de inovação, está cada vez mais raro alguém inventar algo novo que nunca ninguém inventou. O oceano azul, que o pessoal usava muito como jargão da inovação, né? Você correr sozinho num segmento, está cada vez mais raro fazer isso. E esse processo de diferenciação, ele exige muito mais do trabalho das relações públicas do que só divulgação de fatos e controle dessa narrativa de conversa do mercado. Então, a gente vai ver, a partir daqui, cada vez mais, essa narrativa levada pelas relações públicas, parecendo muito mais com campanhas publicitárias, com campanhas de conteúdo, com campanhas de influenciadores, do que o trabalho simplesmente informativo mais próximo de uma relação com investidores e mercado do que a gente vem vindo até agora. Isso, para a gente, é muito estimulante, porque abre uma janela de oportunidades muito maior para a gente poder fazer a diferenciação das nossas marcas, para a gente aumentar a capacidade de engajamento com essas empresas novas, mas, principalmente, a gente está vendo uma aceitação de gestores de comunicação, branding, dos CMOs, de empresas B2B, às vezes até mais nichadas. Eles estão muito mais abertos a outros tipos de narrativa que não sejam aquela conversa técnica de mercado. Então, eu acredito que para a gente poder se manter nesse processo de diferenciação, de interesse, de relevância das marcas, a gente vai ter um processo muito grande de criatividade dentro das narrativas de relações públicas. O pessoal está chamando isso de reputation-led growth, né? Usar essa conversa da reputação para liderar o crescimento dessas empresas. A gente viu muito isso representado em números na pesquisa que a gente está fazendo, que a gente divulgou agora, mas a gente está vendo também muito no interesse dos gestores de comunicação. Quando a gente vai discutir planejamentos, replanejamentos, ter conversas estratégicas, o referencial que esse pessoal está trazendo, ele está muito mais voltado para essas campanhas de narrativas mais publicitárias, vamos dizer assim, do que num processo de calendário de divulgação de pautas. Eu estou bastante animado para essa nova era da Reputation-led Growth, como que a gente vai conseguir surfar muito bem essa onda. Vai ser bem mais interessante. Eu acho que esse é o caminho. Concordo com tudo que você falou. Eu acho que tem... Maravilha, maravilha. Mas vamos lá. Quem quiser conhecer mais sobre a Motim, quiser acessar a pesquisa, quais são as formas de contato, Silas? Olha, para vocês acessarem a pesquisa, pessoal, é só entrar no site da Motim. A primeira coisa que vai aparecer lá é um pop-up com baixa aqui, tá super simples e já aparece direto na sua tela. O site da Motim é motim.cc, casa a casa ou comunicação de crescimento, mas é .cc. E para acompanhar a movimentação da Motim, vem com a gente para nossa company page, que também é motim.cc, no LinkedIn. Modéstia à parte, é uma das company pages mais legais, mais interessantes aí do mercado. Tem muito insight bacana lá, tanto insights da pesquisa, como cases, como discussões de tendência, e é um canal muito bacana para a gente se reunir. Muito bom, Silas. Olha, muito obrigada. O papo foi muito legal. Tenho certeza que o pessoal gostou muito. Quem nos acompanhou aí, está nos acompanhando. Mas então, vamos lá. Eu preciso passar um recadinho para o pessoal aí. Gente, o Making Off vai lá toda quarta-feira. Para acessar na rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ser avisado e você não vai querer perder, não é mesmo? E nós também estamos no podcast no Spotify. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, Silas!